Como você enxerga a chegada ali da eletrificação? Você é um cara formado em controle e automação, mas que basicamente fundou ali a tua carreira profissional em cima de combustão interna. Como é que é isso aí, velho? Acho que até uma deixa para eu falar de um outro assunto, Ricardinho, que eu acabei não falando, né? Mas você até lembrou, você falou de um Baja elétrico naquela época que você fez os trabalhos e tudo. Hoje a gente tem um Baja elétrico, né? Então Na competição, né? a SAE lançou um projeto fazem 4 anos, que era um projeto de, na época da pandemia, falou, pega todas as equipes aí, pega um Baja, um Fórmula velho, e faz um carro movido a hidrogênio. E fizeram um campeonato teórico, as 10 melhores equipes ganham uma célula e um BRM, né? Ganham um motorzinho elétrico lá, não motor gerador. E falou, faz um carro. A gente pegou isso e colocou num Baja. Na época a gente não tinha um chassi de Fórmula e colocou. Então hoje a gente tem um carro, né, elétrico, movido a hidrogênio, né, tem um banco de baterias embaixo. Então eu acabei me envolvendo mais com isso nesses últimos anos e entendendo um pouquinho melhor da ótica do veículo elétrico, assim, né? Não vou falar que ele é híbrido, porque ele não tem um motor a combustão lá, né? Mas ele tem uma geração de energia, não somente pelas baterias, mas também pela utilização de uma célula combustível e o hidrogênio, né? Muito legal, a gente acabou sendo campeão dessa competição esse ano, né? Então levamos as provas dinâmicas ali, que foi o enduro e tal, e levamos de 4, acho que 3 provas estáticas, projeto e tal. Então pra gente foi muito importante. Então eu acabei me envolvendo um pouco mais. É inevitável falar desse tema, né, Ricardo? Porque não tem como fugir hoje, o mercado está puxando muito para isso, né? A gente tem sentido. De veículos de rua, assim, eu me envolvi muito pouco, né? Sei lá, eu tenho experimentado agora o BYD, né? Mais próximo assim, vi isso e tal. Tem muita tecnologia envolvida lá e tal, e eu acho que o desenvolvimento das baterias é o que mais limita tudo isso, né? Então, assim, na época dos drones era o que a gente mais falava, né? O quanto que essas baterias duram, de onde elas vêm, o que elas têm que fazer para funcionar. Basicamente, isso é transportado para os carros. Eu acho que o futuro vai estar dentro disso, né? E aí eu não sei com polêmica eu vou falar falando isso, assim, mas assim, eu acho que a matriz energética tem que comportar esse tipo de coisa, sabe? De geração de energias e etc e tal. Por isso que hoje se fala tanto de hidrogênio. Assim, eu tive num congresso ano passado, porque a geração europeia tem suas dificuldades e tal, ainda mais agora, com a guerra e tudo e tal lá. E tá se falando assim, um jeito muito bom de armazenar energia e elétrica é fazendo hidrogênio, e a gente tem uma boa capacidade de fazer hidrogênio verde. Eu tive lá... Qual que é esse rolê do hidrogênio verde? Basicamente é você gerar hidrogênio através de meios limpos. Então, por exemplo, eu não vou queimar um motor lá para ficar fazendo eletrólise e gerar hidrogênio, né? Tipo, eu vou pegar uma energia eólica ou uma energia solar, né? Em usinas eólicas, usinas solares, e usar isso para conseguir fazer a conversão da água no hidrogênio, né? Ok. Então, basicamente isso a gente tem lá, por exemplo, lá em Fortaleza, onde eu fui ano passado lá no PCM. Cara, um parque eólico gigantesco lá, né? E, enfim, eles estão fazendo tudo isso, gerando muito hidrogênio lá, né? Inclusive, a gente levou o nosso carrinho lá, expôs. Podia ter carrinhos desse andando lá, né? No próprio... Era aquele lá no meio das dunas? Isso, muito legal. Eu fui lá, assim, eu fui andar de UTV por lá. E tem outros lá, né? Eu fui para Lençóis e tinha lá também, assim, sabe, um monte de coisa. Eu não cheguei a visitar o PC, infelizmente, porque eu estava só no congresso, mas tiveram uns outros colegas que foram lá. E aí foi muito legal. E assim, essa geração é legal, mas como é que você armazena e como é que você transporta isso, né? Então, acho que resolvendo um pouco desses rolês, assim, você resolve um pouco o problema de usar o hidrogênio e um pouco do problema de gerar mais energia e tal, né? Então, assim, os carros estão aí, eles estão bem desenvolvidos, eles já estão bem evoluídos. Hoje, até conversando um pouco com o Thomas outro dia, assim, tá tudo quase eletrificando para lá, assim, né, para a Europa e tudo e tal. Aqui a gente ainda fala bastante de híbrido, né? Assim, eu acho que isso tá... A impressão que eu tenho é que na Europa já está mais decadente, eles estão um passo além da eletrificação em si, né? E aqui a gente está falando de um pouco de hibridização e tal, né? Mas enfim, não tem muito como escapar desse rolê, assim, sabe? Você comentou ali sobre a questão, e aí é um ponto em que efetivamente eu comento com o pessoal. E assim, hoje todo mundo tem voz. Alguns, tipo, poxa, eu sei que aqui muita gente me escuta e tal. Então, óbvio que são opiniões que são relevantes. E, novamente, é a minha opinião baseado nas informações e nos dados cujos quais eu tenho acesso, né? Mas
o gargalo disso, o Brasil, apesar de ter uma capacidade de produção energética absurda e uma matriz limpa, entre aspas, porque para se gerar energia hidrelétrica você tem que gerar ali uma emissão de outros gases poluentes para a atmosfera em função, enfim, da inundação ali de tecidos vivos e tal, aquela coisa toda, enfim. Mas essa energia, apesar de Itaipu poder abrir sei lá quantas comportas e jogar energia, a gente não tem uma rede de distribuição capaz de alimentar esse monte de bateria que a gente está precisando carregar nos carros elétricos. Como que você tem mais dados ou mais informações ali? Porque você já foi direto pulando para o hidrogênio, que é justamente, digamos assim, a maneira de você conseguir viabilizar o carro elétrico. Digamos assim, logicamente também tem ali, quer dizer, como é que você vai transportar, como é que você vai ter o hidrogênio numa bomba de combustível ou coisas do gênero, né? Perfeito. Quer dizer, como é que é isso aí na tua ótica, né? É o que eu falei, assim, a questão da matriz energética é muito complexa. Tanto no suprimento quanto na distribuição, né? Então, eu acho assim... uma coisa que eu queria falar até assim é que as pessoas têm que... o meio mais secular e leigo, né, olha para isso com a versão beautiful de tudo, né? Então, é menos emissor de CO2. Numa das aulas do ensino médio, numa última, a gente faz uma palestra, eu e o professor Clayton, e a gente fala sobre energias renováveis, combustíveis e carros, veículos híbridos e elétricos, né? E aí você tem dois tipos de coisa, né? Você tem a energia do well to tank e o will to tank. Então você tem assim, desde a criação lá da energia. Well de poço? Exatamente. Do poço até o tanque. Do poço até a roda e da roda até o tanque, né? Então, uma coisa é da onde você está tirando e fazendo tudo isso, e a outra coisa é como é que você está fazendo tudo isso girar e rodar, entendeu? Uma outra coisa muito importante, né, Ricardo, de pensar é o quanto que eu gasto de energia para produzir um carro desse, né? O quanto de CO2 eu estou consumindo isso aqui, quanto isso está sendo pago em relação aos carros a combustão, né? A gente sabe que tem um consumo energético muito maior para se fazer um carro elétrico do que um carro a combustão, né? Então, assim, no ciclo de vida, quanto que eu tenho que usar esse carro elétrico para ele ser efetivo na economia, né? Nas gestões energéticas mundial? Dá, mas assim, não é esse carro que a gente hoje está deixando parado na garagem, usando de vez em quando, porque é hype ter um carro elétrico, entendeu? Ele precisa ser muito mais utilizado. Para isso, eu tenho que ter uma matriz muito mais robusta, né? Então, assim, isso são opiniões pessoais e tal. Então, eu acho que se pensa nisso já, né? Falando um pouco de distribuição. Os caras querem usar hidrogênio. A gente precisa ter um transportador de hidrogênio, né? Hoje se fala do etanol, então a gente transportaria o hidrogênio no etanol. O que você faz? Você pega o hidrogênio que está lá no etanol e faz através de um reformador, você tira dele. Então, é mais fácil transportar um navio cheio de etanol para lá ou pela amônia, né? Que é o que você tem falado muito. Você pega a amônia, transporta lá, você reforma isso, tira o hidrogênio de novo lá. Por exemplo, eu sei que quem está falando muito disso é o Porto de Rotterdam lá, né? Então, eles estão já estruturando muitas das coisas. Se eu não me engano, boa parte da infraestrutura de gasodutos lá, eles já estão fazendo isso ser transformado para a utilização de hidrogênio. E o que acontece? O tanque no veículo, ele trabalha a 700 bar. No Mirai deve ser mais ou menos isso, eu acho, hoje. Acho que ele tanque de hidrogênio. De hidrogênio, okay. Né? Só que para você fazer um transporte disso em vias seguras, porque a gente sabe da volatilidade, o hidrogênio, ele tem problema de ser armazenado. Dependendo do tipo de tanque que você tiver, a molécula é tão pequena que ela é permeável no metal. Sim. Né? Sim, então, se você tiver um tanque lá, ele vai permear pelo metal, sacou? Então, aí você baixa a pressão e você distribui isso para os lugares. Você vai ter lá um compressor que você vai comprimir isso de volta, colocar nos carros ou nas células de hidrogênio, transformar em energia elétrica ou o próprio carro que vai ser movido. Hoje só acho que o Mirai tem essa capacidade. Enfim, você vai fazer tudo isso. Então, assim, estão se pensando em todas as possibilidades de jogar isso para cima e para baixo, né? Eu não estou falando em queimar hidrogênio, eu estou falando em transformar, claro. Né? Porque existe uma linha, todo mundo me pergunta assim, mas já tem um carro que está queimando hidrogênio. Lá eu falei assim, calma, isso é uma outra linha de pesquisa. Existem indícios que talvez não seja a melhor viabilidade de se fazer isso. Depende do tipo de motor, tal. Você fala, estou queimando um motor de óleo pesado, dos geradores lá. Claro. Tudo bem, aí você está falando de outra coisa, mas te falando de veículos comerciais é isso. Então, assim,
A galera tá trabalhando em todas as vertentes para conseguir gerar energia no final das contas, para conseguir tocar esses carros elétricos aí, entendeu? De alguma maneira eles precisam transportar, né? A gente sabe que vento não dá para estocar. Mas olha! Mas estão dando um jeito de estocar hidrogênio de alguma maneira para levar ele para cima e para baixo, né? Já que os ventos daqui são transformados em energia, né? Entendido.